Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Estávamos com saudade dos irmãos, né? A gente pegou umas férias. Já fazia um bom tempo que não tirava férias e, enfim, Deus nos proporcionou esse momento e a gente foi passear um pouco ali no interior de São Paulo e estamos de volta. Já voltamos com esse desafio. O pastor ligou, entrou em contato, falou: Lauro, você já está de volta? Eu digo: já, pastor. Então prega lá. Eu digo: tá bom. É sempre um prazer compartilhar a palavra de Deus. É um desafio, né? Na última vez que eu falei aqui com os irmãos, eu disse que o púlpito esconde um pouco as pernas, esse já não esconde tanto. Mas a gente ora a Deus para que Ele realmente fale, e não seja o Lauro falando, mas que o Espírito Santo de Deus possa tocar o coração dos irmãos por intermédio da palavra que vamos compartilhar. Eu quero fazer essa leitura de uma forma diferente. Eu quero convidar você a fechar os olhos enquanto eu faço essa leitura em forma de oração. Depois você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 51 e ler os 3 primeiros versos. Por enquanto, feche os seus olhos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me completamente, ó Deus, da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém. Depois você vai entender porque eu li em forma de oração esse texto. Conta-se uma história de que um pastor foi pregar numa determinada igreja e o pastor que o recebeu teve um diálogo com ele e falou: pastor, por favor, eu fiquei sabendo que o senhor ia pregar sobre pecado, usando o texto de Salmo 51. Eu queria pedir para você não pregar sobre esse tema, sabe? Porque temos aqui na igreja um irmão que está vivendo em adultério, mas o dízimo dele é tão forte, é tão bom, que eu fico com receio que ele se sinta incomodado e saia da igreja. Aí o pastor falou: bom, tá bom, você pode me dizer então sobre o que eu prego? Olha, não prega sobre fofoca também não, porque fofoca é uma coisa que sempre tem aquelas irmãzinhas que falam muito, né, e que estão ali fofocando uma com a outra, a roupa, o vestido, o sapato, o cabelo da outra, enfim. E tem umas irmãzinhas aqui na igreja que são assim, pastor. E elas trabalham tanto, ajudam tanto na obra, e eu não quero que elas se sintam incomodadas e saiam da igreja por causa de uma palavra dura para elas. Pastor, tá bom. Pastor, também não fala sobre dinheiro, porque olha, tem um irmão aqui que ele é um bom irmão, é uma bênção, mas ele é muito desonesto nos negócios dele, mas ele ajuda a igreja de uma forma que, olha, pastor, você fica impressionado. Irmão, você quer que eu fale sobre o que então, irmão? Pastor, fala mal do diabo, dele ninguém gosta, né? Essa brincadeirinha é para a gente chamar a nossa própria atenção, para refletirmos sobre uma coisa que a igreja tem falado pouco, ou pelo menos algumas igrejas falam pouco. De certo que a nossa igreja não fala pouco, que o pastor Maurício tem sempre refletido conosco acerca da palavra sobre santidade, sobre buscar a presença de Deus, sobre ter um relacionamento com Deus. Mas hoje você vê muitas mensagens por aí, e muitas delas giram em torno da tua vitória pessoal, giram em torno de alcance suas metas. Uma autoajuda cristã tem surgido nos púlpitos aí afora. Você vê muitas das vezes as pessoas exaltando o homem, enaltecendo pessoas e não cuidando de tratar de coisas que são fundamentais. Muitas das vezes esse tema, pecado, ele se torna polêmico, averso, e alguns ministros não tratam ou não
conversam sobre esse tema, deixando muitas das vezes a igreja à beira de um precipício, deixando às vezes a igreja em perigo. Eu quero chamar a atenção para você acerca deste salmo que acabei de ler, o Salmo de Davi, capítulo 51, do 1 ao 3. Se a gente puxar em nossa memória, a gente vai ver que em 2 Samuel 12, está um pouco do desfecho deste momento aqui, onde Davi faz essa oração. Se você abrir a sua Bíblia e quiser consultar em 2 Samuel 12, você vai ver o momento onde Natã, o profeta, chega até Davi e confronta ele acerca do seu pecado. Olha, a história é mais ou menos a seguinte, com as minhas palavras. Natã chega até Davi e fala: olha, Davi, havia dois vizinhos, um fazendeiro rico e um outro que vivia ao lado da fazenda, que tinha ali a sua terrinha. E o fazendeiro rico, com muito gado, muitas ovelhas, recebeu a visita de um amigo que veio de uma cidade distante. Ele tomou posse da ovelha daquele vizinho pobre, matou aquela ovelha e serviu de alimento para os amigos, enfim, numa festa, num churrasco. A gente vai contextualizando. Davi, quando ouviu essa parábola proposta ali por Natã, essa história, que era na verdade uma isca para pegar Davi em seu próprio pecado, Davi se enfurece, ele se enche de cólera. O texto fala que Davi se enche de ira, que há um senso de justiça que aflora nele, a ponto de ele dizer: este homem precisa pagar. Quem é este homem, Natã? Este homem merece a morte. Este homem, ele começa a derramar senso de justiça sobre essa parábola proposta pelo profeta, e o profeta diz assim a Davi: Davi, este homem é você. Irmãos, que dilema. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que levou Israel a tantas vitórias, que destruiu o gigante Golias, que matou, aniquilou esse grande inimigo do povo de Deus, que era tido como um servo fiel, se viu engoldado pelo pecado e agora necessitava de um Salvador. Necessidade. Essa é uma grande palavra em nossa sociedade. Temos necessidade para tudo. Primeira delas, a mais essencial de todas, é as nossas necessidades fisiológicas. A gente precisa comer, a gente precisa beber, aí vem outras mais como vestir, vem os estudos, vem bens materiais. E eu pergunto para você, igreja, para você, amado irmão, qual é a tua maior necessidade? Qual é a nossa maior necessidade? Se eu perguntar aqui para você hoje, talvez você vai enumerar em tua mente aí alguns dilemas, alguns problemas, algumas contas que não fecharam em 2012, e você vai dizer: ah, Deus, que necessidade que eu tenho, essa, mas eu quero chamar a tua atenção, chamar a nossa atenção, de que a maior necessidade que nós temos é de salvar-nos, de sermos salvos, de um Salvador. Essa é a maior necessidade de um homem, de conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O livro de Salmos, ele é um livro peculiar, é um livro único. Você vê em toda a Bíblia profecias, você vê na Bíblia ensinamentos, mas o livro de Salmos, ele tem uma característica muito bela. É um momento onde o povo de Israel, onde o povo hebreu, ele abre o seu coração para falar com Deus. E Davi, nesse momento, ele fazia justamente isso. Davi, ele fazia uma oração, ele propunha a Deus uma oração mediante a essa circunstância que ele se encontrava. O profeta chegando perante ele, dizendo: Davi, que vida é essa que você está levando? E ele olhar para ele mesmo e dizer: opa, como que eu tentei viver essa vida, esconder de Deus essa vida? O que eu estou fazendo? Que loucura é essa que eu
estou fazendo. Davi, nesse momento, quando ele é confrontado do seu pecado, a primeira coisa que ele faz é correr para os pés do Senhor. Sim, Davi pecou. Sim, Davi tentou ocultar o seu pecado, os seus crimes. Mas Davi, ele era um especialista também em diagnosticar esse pecado, uma vez que ele se viu despido diante de Deus. Ele conseguiu olhar para ele, olhar para o pecado dele e dizer assim: eu preciso ficar puro, eu preciso de salvação, eu preciso de um Deus que me justifique. Por isso ele ora dessa forma, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele abusou da sua posição de rei, ele abusou do seu poder. O Davi, deste presente aqui que falamos, como se isso estivesse acontecendo agora, era um Davi que havia cobiçado, que havia tramado a morte de um homem. Só que outrora este Davi, no passado, era um Davi campeão, um Davi guerreiro, um Davi forte, um Davi cheio da presença de Deus. E agora a gente consegue imaginar este homem escrevendo essa oração, escrevendo esse salmo, com lágrimas no rosto, com o coração quebrantado, rasgado perante Deus, se culpando por aquilo que fez. Podemos imaginar as lágrimas rolando dos seus olhos, o rosto rosado de tanta pressão no seu interior, e dizer assim: Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus. E ele não era um homem segundo o coração de Deus porque conquistou tantas coisas em Israel, mas porque ele sabia tocar o coração do Senhor. Ele compreendia que Deus não resiste a um coração quebrantado, mas aos soberbos, sim. Davi está lá escrevendo uma carta. Acabou de cometer um pecado, ou de saber, de se tornar público esse pecado, e ele não vai fazer um edito real, né? Um edito, escrever para todo o reino pedindo perdão, para os súditos, ou não escreve uma carta para Betseba dizendo: olha, virá as consequências de Deus sobre nós, a criança não vai viver, porque o profeta também falou isso. Ele também não foi até a família de Urias e escreveu uma carta pedindo perdão à família de Urias, porque Davi sabia que o pecado, primeiramente, ele se constitui contra Deus. Logo, ele precisava se consertar com Deus. Ele sabia que a única salvação que ele tinha era em Deus. Ele conhecia o Deus de graça e misericórdia e sabia que nesse Deus ele poderia alcançar essa graça e essa misericórdia. Note você, irmãos, que quando nós vemos aquele texto da parábola do filho pródigo, quando ele retorna à casa do pai, ele retorna dizendo: pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Davi agora ele passa para olhar para dentro dele, para o seu íntimo, para o seu interior, e ele passa a entender, a diagnosticar esse pecado. Ele sabia que o pecado é uma afronta primeiro à santidade de Deus. Tendo diagnosticado esse pecado, agora ele começa a avaliar como ele vai tratar esse pecado perante o Senhor. Primeiro, ele começa a reconhecer. Ele fala sobre as suas transgressões. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele fala sobre transgressões
iniquidade e pecado. E a gente pode pensar que Davi está sendo, talvez aí, redundante, né? Que uma coisa é a mesma que a outra, transgressão, iniquidade e pecado, não é. Nessa oração especificamente, Davi, ele vai enumerando a sua situação de vida, diagnosticando a sua vida e pedindo perdão a Deus sobre cada uma dessas circunstâncias que ele viveu. Parece que Davi fica meio enfadonho. Tem misericórdia de mim, das minhas transgressões, da minha iniquidade, do meu pecado. Mas ora, se você por um acaso chega até um médico e descobre que tem uma doença como um câncer, alguma coisa assim do tipo, e o médico quer explicar para você o tratamento, ou ele quer explicar para você como que esse câncer se desenvolveu, você não vai dizer para ele, doutor, isso não me interessa. Essas minúcias médicas aí não me interessam. Eu preciso só saber, estou com câncer, então tchau. Você não vai fazer isso, de forma alguma. Você vai querer saber todos os detalhes. Doutor, como que isso se desenvolveu? Em que local? Como que está o risco da minha vida em relação a essa enfermidade? Você vai querer ouvir todos os detalhes, até para que você se comporte de uma maneira que combata de uma forma mais eficaz essa doença, essa enfermidade. E Davi, ele faz justamente isso quando ele propõe essa oração. Ele prescrutando o seu interior, sondando o seu íntimo, fazendo esse diagnóstico da sua alma, ele passa a proferir para Deus que ele se fazia entendedor daquilo que Deus estava cobrando dele. Ele fala, Senhor, sou um transgressor, eu sou um iníquo, eu sou um pecador. A palavra transgressão, ela quer dizer libertar-se de ou apartar-se de. Esse termo, ele também é usado ou foi usado em Isaías 1:2, quando o Senhor diz assim, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados, transgrediram contra mim. Então Davi, ele está dizendo para Deus assim, Senhor, eu me apartei de ti, eu estou distante de ti. Ele começa a reconhecer então o seu pecado e ele vai enumerando como que esse pecado aconteceu. Primeiro, eu me afastei do Senhor, porque se eu estivesse perto do Senhor, eu não teria cometido esse pecado. Se eu estou perto do Senhor, andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, me preenchendo da palavra de Deus, me revigorando de orações, de adoração, provavelmente eu vou resistir ao dia mau. Mas Davi aqui começa a reconhecer que ele estava distante, que ele se libertou, que ele se apartou do Pai. Essa palavra, essa figura transgressão, é como o pai que chega para o filho e diz assim, vem filho, para o colo. Quando ele acabou de cair, se machucou todo, e o filho vira para o pai e fala, sai, não quero. E vai embora, caminhar um caminho de decepções, um caminho de destruição, um caminho de outras quedas e de outras feridas. Transgressão, para Davi, nesse texto, se aplicava dessa forma. Deus, eu sou como esse filho que caiu em uma cisterna, que caiu em um buraco, em um abismo. Estou ali todo machucado, todo ferido. As tuas mãos se ofereceram para me resgatar, para me tirar desse abismo, deste buraco, mas eu estou dizendo para você, não. Eu disse para você, não, se aparte. Era isso que Davi estava dizendo. Era isso que Davi estava sentindo. Deus, eu transgredi. Eu me apartei do Senhor. Davi, ele mostra toda a sua vergonha com essa palavra. Por ter se rebelado contra Deus. Por ter se rebelado contra os mandamentos do Senhor. Pois ele conhecia os mandamentos que diziam, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho.
E Davi havia quebrado esses mandamentos. Ele havia transgredido. Ele reconhecia que havia rejeitado a autoridade de Deus sobre a vida dele. A autoridade do pai amoroso, que quer socorrer o filho. Mas ele preferiu se apartar. Ele fala sobre a minha iniquidade. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Enquanto Davi orava, ele percebia mais coisas erradas em sua relação com Deus. Ele olhava para o seu íntimo e ele percebia que ele havia realizado muito mais do que um adultério e muito mais do que um assassinato. Iniquidade quer dizer curvatura ou distorção. Davi, então, ele estava dizendo: Deus, eu me apartei do Senhor. E eu não só me apartei do Senhor, como eu comecei a tomar o caminho para me distanciar ainda mais de Ti. Olha que lindo, irmãos. Como uma oração passa desapercebida da gente. Uma oração que a gente acha assim, quando a gente se debruça no texto e começa a entender o que verdadeiramente o salmista estava vivendo. Como que estava a alma desse homem totalmente dilacerada. Davi era esse homem que andava nessa direção. De repente, ele se aparta de Deus e fala: não vou mais nessa direção. E aí ele conhece também a iniquidade. Ele passa a andar em uma outra direção. Ele curva o caminho dele. Ele sai do caminho que o Senhor havia determinado para ele. Ele não só fez o que fez, cometeu adultério e assassinato, mas ele reconhecia que ele estava se portando como um homem hipócrita. Ele estava reconhecendo que os seus pensamentos, o seu propósito, a sua vida não era uma vida justa diante de Deus. Ele estava reconhecendo que ele foi perverso no seu íntimo, que lá no seu íntimo fervilhou o mal, o pecado, trevas profundas. Estavam corroendo e consumindo Davi. E ele passa a reconhecer isso e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo as tuas misericórdias, a multidão das tuas misericórdias. Ele segue dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi é um homem desesperado, pedindo, clamando as misericórdias de Deus, porque ele sabe que aquele que peca, aquele que está distante do Senhor, que caminha distante de Deus, também não conhece ou não vive sobre a proteção do Senhor. Davi estava à mercê da sua própria sorte, mas ele sabia que Deus era um Deus de graça e de misericórdia, e que ele poderia alcançar essa graça, essa misericórdia de Deus, abrindo a sua vida completamente, para que o Espírito Santo de Deus passasse sobre a vida dele e o purificasse de todos os pecados. Davi, ele também fala sobre o meu pecado. E aí vem esse terceiro item descrito por Davi: transgressão, iniquidade e pecado. Pecado vem da palavra no grego hamartia, que significa errar o alvo. Davi, então, ele sabia que ele estava fora do alvo de Deus, daquilo que era o referencial para ele seguir. Então Davi agora era um homem que pecou, que se desviou do Senhor e passou a tomar o caminho contrário. A gente pode perceber como Davi vai se aprofundando nesse conhecimento pessoal do pecado que ele cometeu, da vida que ele estava vivendo. Ele começa a esquadrinhar a sua alma com a ajuda divina. Davi, ele é um homem que começou pedindo perdão por aquilo que ele era em seu pior estado. Mas antes de terminar, pediu perdão por aquilo que ele era em seu melhor estado. Isso quer dizer que Davi foi confrontado pelo seu pecado,
correu para Deus e pediu perdão. Deus tem misericórdia, realmente eu pequei. Mas ele passou para olhar mais dentro dele e dizer, peraí, Deus, não tem só isso não. Tem mais coisa aí que eu sei que incomoda ao Senhor. Peraí, Deus, não foi só esse assassinato, ou não foi só o fato de eu ter cometido pecado com adultério com Betseba. Tem mais coisas que eu sei que incomodam o Senhor. Eu estou pedindo perdão ao Senhor do meu pior estado. Deixa eu pedir perdão ao Senhor também daquilo que eu acho que é o meu melhor estado. Deixa eu clamar a misericórdia do Senhor, porque eu preciso do Senhor mais do que eu posso imaginar. Então Davi, ele foi este homem que começou pedindo perdão por aquilo que ele era em seu pior estado. Mas antes de terminar, ele também pediu perdão por aquilo que ele era em seu melhor estado. Aí talvez você diga, poxa, mas eu não sou nenhum criminoso. Por que eu preciso de um Salvador? Por que eu preciso do perdão de Deus? Por que eu preciso reconhecer os meus pecados? E detalhe, a gente às vezes pode se achar perfeito, a ponto de dizer assim, não é pecado, é erro, é falha. A gente dá outro nome para maquiar o pecado, para não ficar tão chato, tão feio para mim, para que a minha consciência não me culpe tanto. Então eu começo a enfeitar aquele pecado e deixar ele com um pouco de blush. As meninas que conhecem bastante sobre isso, põe um rímel. O rímel passa onde? Na orelha? Na sobrancelha? Delineador. A minha esposa gosta bastante disso. Então, a gente passa às vezes a olhar para os nossos pecados, irmãos, e a gente cai nesse engodo, nessa mentira, dizer assim, não, foi só uma falha. Há outros que dizem, olha, eu sou um homem justo, eu sou um homem correto, pago minhas dívidas, sou fiel à minha esposa, e começa a se enaltecer aí com vários adjetivos. Mas se eu perguntasse para você, se sobre o seu pensamento hoje houvesse uma tela desse tamanho, e nessa tela começasse a passar todos os teus pensamentos, para que todos vissem. E se eu perguntar para você se todas aquelas coisas que são cometidas em oculto passassem a ser estampadas sobre a sua cabeça, você iria ter coragem de ficar em casa ou na igreja, ou sairia correndo para casa e se trancaria no quarto? Ainda que possa existir um homem tão perfeito, tão puro, tão reto, a ponto de não conhecer ou não praticar o pecado, esse homem só foi Cristo mesmo realmente, ele ainda incorre o risco, se não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele é um pecador. Essa perfeição só temos em Deus. Davi, então, ele reconhece esse pecado. Ele começa a dizer, olha, esse pecado é muito mais do que só o que eu cometi. A transgressão, a iniquidade tomou conta da minha vida. Reconhecer esse pecado é algo muito mais do que apenas eu dizer, tá bom, pequei. Ai, Deus, me perdoa aí, tá bom? Não foi assim que Davi tratou o pecado. Sabe o filho mal educado que chega para o pai e fala assim, ei pai, me dá dinheiro. Vai logo, pai. Só falta bater no pai. Ô pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes, nós imaginamos que podemos nos portar diante de Deus como esse filho mal educado. Porque temos uma visão muitas das vezes tão altruísta de nós mesmos, que quando cometemos um pecado, quando falhamos, quando erramos, quando fazemos algo que desagrada a Deus, a gente não trata o pecado como pecado. A gente não passa a diagnosticar o pecado como Davi diagnosticou. A gente passa a olhar
para o pecado apenas como, foi uma falha que eu cometi. E aquilo ficou lá. Foi algo que agrediu, que denegriu o Senhor. Aquilo ficou marcado. E você não tratou da forma correta, como uma doença maltratada, ela retorna para você. Ela retorna e fica na tua consciência, sabe? Como algo penitente, te cobrando, falando para você, olha, você fez isso, você fez aquilo. E quem mais gosta de se aproveitar disso, senão o diabo, que é o acusador das nossas vidas. Ele adora pecados não bem tratados. Porque ele vai usar isso como arma contra você. Ele vai pegar isso aí e vai dizer, olha, você não é digno. Você fez isso. Está vendo? E você não tratou da forma certa. Você não sentiu asco por esse pecado. Você não se enojou desse pecado. Você não sentiu o cheiro podrido daquele pecado. Você não foi até Deus, não se rasgou, não lamentou esse pecado como Davi lamentou. Você ignorou como apenas uma coisa na caminhada que você cometeu. E Davi fez isso, irmão. Davi cometeu um assassinato, tramou a morte de um homem, cometeu adultério com a mulher deste homem, possuiu essa mulher e estava levando a vida numa boa. Mas ele caiu no engano dele. E é tempo de nós nos atentarmos também para não sermos enganados por nós mesmos. Pecado deve ser tratado como pecado. E só há uma maneira de ser purificado do pecado: quebrantando-se diante de Deus, abrindo a vida para que Deus entre com salvação, com regeneração. O pecado estava destruindo Davi. Cada átomo da vida dele, ele sentia aquilo com toda a força. Aquilo consumia o interior dele, ele estava a ponto de explodir. E ele corre para o Senhor e ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E se Davi, que era Davi, quantos não admiram Davi aqui? Ele teve essa capacidade de, sendo quem foi, chegar até Deus. Dessa forma, não somos nós que iremos tratar Deus de maneira tão displicente. Não podemos tratar os nossos pecados com displicência, irmãos. Uma vez que somos do Senhor, um passarinho pode vir até a sua cabeça e soltar lá um prêmio, né? Tá voando ou passando debaixo de um fio e aí cai aquele cocôzinho lá em cima de você. Isso pode acontecer, mas ele não pode formar um ninho na tua cabeça. O pecado não pode tomar a tua vida. O pecado não pode consumir você completamente. Você até pode deslizar em alguns momentos, e isso vai acontecer, mas aprenda com Davi, corra para os braços do Senhor, faça uma análise de si própria, reconheça as suas falhas, os seus erros, prescrute o teu interior, sonda-me, ó Deus. A gente canta às vezes isso, mas será que a gente quer realmente que o Senhor sonde? E será que eu tenho sondado realmente? Será que eu tenho feito um diagnóstico da minha vida, dos meus pecados? Será que eu tenho procurado no Senhor curar-me de transgressões, de iniquidade e de pecados? É algo que precisamos avaliar. É algo que precisamos refletir. Quantas vezes transgredimos, fazemos algo deliberado contra Deus, um pensamento, ou uma palavra, um negócio mal feito, e a gente sabe que aquilo é errado, mas Deus vai perdoar. Agimos deliberadamente, e não é assim que o Senhor quer que tratemos o pecado.
Ele quer que sintamos esse cheiro podre. Esse mesmo cheiro que ele sente do pecado, esse asco que ele tem do pecado. Deus ama o pecador, mas eles abominam o pecado. E a gente precisa ter esse mesmo entendimento. A gente precisa ter esse mesmo posicionamento. Todo pensamento, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que fere o caráter de Deus, eu devo rejeitar. Eu devo buscar me purificar no Senhor. É engraçado porque Davi, quando ele faz essa oração, ele traz toda a responsabilidade para ele. E muitas das vezes, quando a gente peca, sabe o que a gente faz, irmão? A gente transfere responsabilidade. Isso é antigo. É desde o Éden. Quando o Senhor foi confrontar o homem, o que aconteceu? O homem colocou a culpa na mulher. Ah, foi a mulher que tu me deu, Senhor. Aí a mulher fala, não, foi a serpente. A serpente, e agora? Irmãos, não transfira a responsabilidade que é sua para outros. O pecado é seu. Ele tem a tua cara. Ele tem o teu formato. Ele é bonitinho que nem você. Bonitinho não, ele é feio mesmo. Mas você é bonito, graças a Deus. Se você examinar as escrituras em Tiago, capítulo 1, acho que verso 4 por ali, a palavra fala que o pecado ele é gerado e ele é concebível. Primeiro ele é gerado, é como uma mulher que engravida. Você fica grávido desse pecado. Mas você pode abortá-lo. Você engravida do pecado e concebe, o pecado é consumado. E ele tem a tua cara. Ele não tem a cara de outra pessoa. Ah, foi o fulano, foi o cicrano, foi aquela situação, aquela pessoa que ocasionou Deus eu cometer esse pecado. Isso não é forma de tratar pecado. E Davi, ele é muito homem neste momento, para assumir toda a responsabilidade e dizer assim, Deus, é minha iniquidade. Deus, é a minha transgressão. E ele declara, ele coloca esse pronome ali, é meu. É meu Deus. É meu pecado, é minha transgressão, é a minha iniquidade. Ele assume toda essa responsabilidade, dizendo que é meu, Deus. E eu preciso tratar isso da forma certa. Eu preciso cuidar disso da maneira certa. O que é interessante em Davi também, que chama muito a minha atenção, irmãos, é que Davi, uma vez confrontado pelo pecado que ele cometeu, ele poderia tratar isso com Deus de diversas formas, mas ele escolheu justamente a forma certa para tratar. Mas imagine você, se Davi fosse até Deus e falasse, olha Deus, me perdoa aí, como a gente faz às vezes, algumas vezes, de maneira displicente, mas me perdoa aí Deus, porque é o seguinte, eu sou o rei, eu só tenho que me perdoar. Ó Deus, me perdoa aí porque eu sou uma bênção na igreja, eu toco, canto no louvor. Ou Deus, me perdoa aí porque afinal de contas eu sou um líder na igreja, eu sou um presbítero, uma professora de escola dominical. Deus, me perdoa aí, porque eu sou um diácono. Davi, ele não barganhou o perdão de Deus. Ele não ousou barganhar com Deus o seu perdão. Ele não chegou com argumentos diante de Deus, porque não havia argumento e não há argumento perante o perdão de Deus. Não há nada que possamos apresentar. Não há obras, nem ciência alguma que possa nos justificar diante de Deus, senão a graça do próprio Deus. Davi não disse, olha Deus, eu derrotei Golias. Vamos pôr na balança aí, Deus, eu acho que eu mereço o perdão. Eu livrei teu povo dos filisteus, Deus, me perdoa, Senhor. Não foi isso que Davi fez, irmãos. E não é isso que devemos ousar fazer.
Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, porque se não é a tua misericórdia, se não é a tua graça, já estava morto. Senhor, tem misericórdia de mim, conforme a tua benignidade, porque eu não tenho mérito próprio. É isso que Davi estava dizendo, mas esse Davi que tinha tantos méritos, ele renegou todos eles pela salvação do Senhor. Ele renegou a sua posição, a sua aparência de rei forte. Ele chorou como um menino, ele se prostrou diante de Deus como um condenado. Ele estava diante de Deus agora como um imundo, como alguém sujo. E essa sujeira não era parcial, era a sujeira completa em seu interior. Não barganhe o perdão com Deus. Abra apenas o seu coração para que Deus haja e seja o teu Salvador. A nossa maior necessidade é de salvação. Davi, ele não era nem um pouco narcisista nesse aspecto, né? Ele não tenta chegar perante Deus e compensar o seu pecado. Narciso, né, é um mito na mitologia grega, de um jovem que era tão belo, tão belo, tão belo, que se apaixonou pelo seu próprio reflexo. A história conta que Narciso, ele despertava paixões, e havia uma ninfa, uma espécie de ser que estava entre o grau de semideus e humano, enfim, é mitologia, tá, gente? Que se apaixonou por ele. E ela se resignou neste amor, porque ele não dava bola. E ela se escondeu na caverna. E o seu nome se tornou Eco. E é daí que os gregos explicam o eco. Por que que o eco acontece às vezes quando você grita e aquele grito vem... É eco que está respondendo para você. Porque ela perdeu a capacidade de falar, mas ela apenas reproduz aquilo que é lançado perante ela, que é o eco. Essa é a história que os gregos explicam. Então, ficaram bravos com Narciso, né? Deuses e outras ninfas, porque ele rejeitou o amor daquela ninfa. E aí, uma deusa bem perversa tramou para que ele visse a própria imagem dele no rio, e ali ele iria se apaixonar, porque ele era muito belo. Então o Narciso olhou no rio certa vez a sua imagem, se apaixonou pela sua imagem, ele achou-se tão belo, ele tinha uma estima muito elevada sobre si próprio, a ponto de ficar tanto tempo se olhando no reflexo do rio, que ele caiu e se afogou e morreu ali. E aí diz que dali brotou aquela flor que chama-se Narciso, que é amarelada com tracejos vermelhos, que seria o sangue de Narciso. É historinha, tá? Mas é interessante, né? Só para dizer o seguinte, que o ser humano, muitas das vezes, ele se tem em demasia. E a palavra nos ensina, não se tenha demasiadamente. Não se tenha acima daquilo que é, ou daquilo que você verdadeiramente é. Não tente se esconder com uma máscara, chegando perante Deus, barganhando com Deus, quando muitas das vezes o que você precisa é arrancar tudo isso e reconhecer perante o Senhor que você é um pecador e que necessita de salvação. Não seja narcisista. Não entenda ou pense e imagine que o mundo gira em torno de você, porque não é assim que acontece. O Senhor espera, anseia que cheguemos até Ele, que reconheçamos diante dEle os nossos pecados, para que sejamos sarados, para que sejamos purificados. Davi, ele descreve o pecado, mas ele não faz apenas uma descrição intelectual desse pecado. Ele sabia que Deus queria que ele sentisse os sintomas que o pecado ocasiona quando um homem o comete. Você já imaginou se a banda viesse aqui e tocasse tudo destoadamente? Um tocasse em ré, o outro em lá. Um cantasse
com um tom acima, outro com um tom abaixo. Ia ficar muito feio. Ia ser horrível de ouvir. Nós que somos poemia do grego, poesia para Deus, somos como um instrumento. E se esse instrumento não for tocado da forma certa, irmão, vai destoar os ouvidos do Senhor. Você é o maior instrumento que Deus já criou na face da terra. Não há piano, teclado, baixo, guitarra que toque tão perfeitamente o coração de Deus quanto você mesmo. Nós somos uma sinfonia, uma orquestra ao Senhor, quando ela é regida pelo próprio Deus. Mas quando ela está destoada, fora do ritmo, não segue a pauta, quando ela se distancia e acha que está tudo bem, ela é uma música feia, horrível de se escutar. Assim é o pecado. Ele destoa diante de Deus, porque Deus olha para você e fala assim: não é para ele ser assim, não é para ela viver assim, não é assim que eu quero. Ele conhece, ela sabe. E você continua tocando a música. É hora de pararmos e estudarmos a partitura, a palavra de Deus, para que o som saia perfeito, para que a música chegue plausível aos ouvidos do Senhor. Davi, ele usa termos tão fortes para descrever a sua circunstância, a sua situação. Ele usa um termo quando ele diz assim: apaga as minhas transgressões. É o mesmo termo usado em Êxodo 32, quando Moisés diz assim: Senhor, risca-me do teu livro. Ele sabia da dívida que ele tinha, e ele sabia que essa dívida precisava ser apagada. Ele fala: Deus, apaga completamente. Eu já não suporto mais essa culpa vindo à minha mente. Risca, Deus. Põe uma borracha e faz com que isso seja eliminado. Eu não suporto mais o peso dessa culpa. Eu não suporto mais o peso, o fardo de pecado que eu carrego. É assim que Davi começa a alcançar o coração de Deus. É assim que ele começa a alcançar a salvação e o perdão. Ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade. A ideia de lavar-se em Israel era condicionada a duas formas. Uma das formas era lavar-se parcialmente. Quando você vinha de uma viagem, chegava a uma casa, ia desfrutar da mesa daquela casa, lavava-se os pés ou as mãos, e você sentava à mesa e comia, tirava o pó, só parcialmente. Mas o termo que Davi usa aqui é o segundo termo, é o lavar-se completamente. E esse outro termo, a Bíblia de Estudo de Genebra até coloca dessa seguinte forma: é como os lençóis que precisam ser esfregados para retirar toda a impureza, toda a sujeira. E é interessante a gente avaliar que em Israel, ou até em interiores aqui do próprio Brasil, você vai ver mulheres que vão até o rio e elas pegam as roupas e elas batem nas pedras, batem com as roupas nas pedras, os lençóis, para que eles fiquem alvos, para que eles fiquem bem brancos, para que eles fiquem bem claros. Davi, ele está chegando perante Deus assim, está dizendo: Deus, apaga tudo, lava-me completamente. Eu não quero uma lavagem parcial, Deus. Eu quero ser lavado completamente, Senhor. Eu quero que o Senhor, arranque essa sujeira de mim e me deixe novamente alvo, puro. Por fim, Davi reconhece que ele está doente, quando ele diz assim: purifica-me. Esse termo é usado para as pessoas que estavam com lepra. Uma pessoa impura era alguém que vivia marginalizado, que não tinha amor da família, que vivia uma condição de distância. E ele usa esse termo, que do hebraico, se não me engano, é tsara. Ele usa esse termo para dizer
ser purificado. Eu preciso ser purificado dessa doença. Essa doença que mata a minha alma, que é o pecado. E a lepra, muitas das vezes, ela é condicionada no Antigo Testamento como pecado, porque assim como o pecado está para destruir a vida espiritual, a lepra está para destruir a vida física. É claro que o pecado também vai destruir até a sua vida física. E Davi, então, ele está tomando posse de todos esses termos para dizer: Senhor, eu sou um homem completamente pecador. Eu sou um homem que andei distante de Ti, que andei o caminho contrário, que me apartei do Senhor, mas agora eu peço ao Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, apaga essas transgressões, me lave completamente, ó Pai. Perdoe-me, ó Deus, purifique-me, ó Pai, dessa minha imundície, dessa minha doença. Irmãos, essa é a melhor maneira de diagnosticar o pecado. É abrindo o seu coração para Deus, reconhecendo as suas falhas. Seja honesto com você mesmo. Ignore quem está ao seu lado. Ignore família, vizinhos. Mas olhe tão somente para o autor e consumador da tua salvação, que é Cristo Jesus. E faça como Davi. Clame a sua benignidade. Você pode até imaginar um diálogo de Deus com Davi. Olha, Davi, você está reconhecendo tudo isso para mim. Você está me dizendo que você é um transgressor, você é um iníquo, você é um pecador. Você está podre, doente. Por que eu haveria de te perdoar? Por que eu haveria de responder essa sua oração, de dar graça a você, se você mesmo reconhece que é um pecador? E aí Davi toma posse de uma das promessas mais lindas, que é feita com o povo de Israel. No Antigo Testamento você vai ver a aliança, em Deuteronômio 28, é 18? 28 do 1 ao 14, que fala sobre as bênçãos de Deus. Deus, ele prometeu ser benigno para com o povo de Israel, se eles atentamente obedecessem a voz de Deus. Deus prometeu que seria benevolente com Israel, que amaria Israel, que tomaria cuidado de Israel, como a menina dos olhos dele. Então Davi, ele olha para Deus e fala assim: Deus, eu não tenho mérito. Deus, eu sou tudo isso. Deus, eu não tenho como barganhar esse perdão do Senhor. Mas eu clamo a uma coisa. O Senhor prometeu que seria benigno. Eu clamo a tua benignidade. Eu clamo a tua misericórdia. Por isso que ele fala em sua oração, ele começa: compadece-te de mim, ó Deus. Davi está sentindo dores com esse ó Deus, ele declara o seu íntimo quebrado: ó Deus, segundo a tua benignidade. Nós conhecemos a benignidade do Senhor. A benignidade do Senhor se encarnou em Cristo Jesus. Davi recorreu a essa benignidade. Ele deixa o caminho para que também cheguemos e alcancemos o perdão de Deus. Essa benignidade é Cristo, o Cordeiro Imaculado, que morreu por nós na cruz do Calvário, nos deu a salvação eterna. A palavra nos fala que o Senhor não poupou nem o seu Filho. A palavra nos ensina que Jesus Cristo, nos momentos finais, quando Ele está ali morrendo pela sua igreja, Ele diz assim: Pai, por que me abandonaste? Deus, Ele detesta o pecado, irmãos.
Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E naquele momento estava ficando sim sobre Cristo o preço da nossa salvação. Por isso que Cristo é a nossa benignidade, que foi encarnado, que veio ao mundo como homem e morreu para que tivéssemos o perdão de Deus. Eu imagino esse momento de Cristo ali na cruz, mais ou menos com o momento seguinte. A minha filha acorda à noite chorando, com medo, e dizendo: papai, papai, papai. Eu me levanto, vou até ela com uma vara e começo a açoitá-la. Você já imaginou essa cena? Que terrível. Você consegue imaginar essa cena? Você começa a se condoer e dizer: nossa, que coisa horrível. Foi isso que Cristo suportou. Ele foi açoitado. As nossas transgressões, os nossos pecados, a nossa iniquidade, como diz em Isaías, está sobre ele. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Irmãos, Davi nos demonstrou o caminho. Ele nos mostra como chegarmos diante de Deus, como alcançarmos o perdão de Deus. Se cometemos pecados, devemos, pois, então, assim como Davi, sondar as nossas vidas, olhar para o nosso interior, pedir a Deus que o Espírito Santo do Senhor nos sonde e nos apresente tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para que sejamos tratados, para que sejamos curados, para que sejamos plenamente restaurados pelo nosso Deus. Em João 6,37, a palavra nos ensina que aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, não importa que tipo de pecado você cometeu, uma coisa é certa: Jesus Cristo, a nossa benignidade encarnada, que padeceu, que sofreu, que morreu e ressuscitou, Ele é o nosso paracleto, o nosso advogado. É a Ele que nós recorremos hoje para orar, assim como Davi orou, no momento do pecado, no momento do deslize, no momento da iniquidade, no momento do desviar-se de Deus. Podemos dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo o teu amor por Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para me dar a salvação eterna. Por isso, irmãos, nós podemos dizer hoje, nós podemos declarar hoje: em Cristo Jesus temos salvação. Em Cristo Jesus temos a nossa maior necessidade suprida. A minha e a sua maior necessidade é de um Salvador. Assim como Davi tinha essa necessidade, precisamos da salvação de Deus em nossas vidas. Não se aparte do Senhor. Não se desvie do caminho do Senhor. Se fortaleça na palavra do Senhor. Ame ao Senhor. Busque ao Senhor, para que no dia mau você venha a resistir às tentações e ao pecado. Feche os seus olhos, vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, segundo a tua benignidade, tem misericórdia de nós. Porque quantas vezes, Pai, cometemos pecados, alguns deliberados, outros, Deus, são inconscientes. Quantas vezes, Senhor, transgredimos, nos apartamos de Ti deliberadamente. Ou até, Senhor, caímos no engodo da iniquidade, Senhor. Seduzidos pelo pecado. Deus, a Tua igreja precisa tratar pecado como pecado, Senhor.
O teu povo precisa compreender, saber o que é pecado e tratar o pecado como ele deve ser tratado, Deus. Nos ajude, pois, Senhor, a compreendermos que em nós não há méritos. Não somos dignos desse perdão porque fazemos ou realizamos algo ao Senhor ou para o Senhor. Ó Deus, mas alcançamos esse perdão, essa vida abundante que o Senhor nos dá, tão somente porque Cristo Jesus, a benignidade encarnada, sofreu em nosso lugar os nossos pecados, sofreu em nosso lugar aquilo que estava reservado para nós. Ó Senhor, obrigado por essa misericórdia tamanha, Senhor, porque o Senhor não poupou nem o seu Filho, ó Deus, por nos amar tanto, enviando-o a este mundo para ser a propiciação dos nossos pecados, para ser aquele que nos livra e nos alforria de nossas culpas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com a Tua graça. Obrigado, Deus, porque nós podemos olhar para o nosso íntimo e dizer: eu não irei carregar essa culpa, porque eu sei que posso lançar sobre o Senhor as minhas culpas, as minhas transgressões, a minha iniquidade e o meu pecado. Porque o Senhor declarou em Tua palavra que já levou sobre si todo esse peso. Obrigado, Deus, porque podemos ter uma consciência livre, limpa, porque compreendemos um caminho, o caminho, assim como Davi nos ensinou, o caminho que é Cristo. Com esta oração, chegando até o Senhor, se quebrantando, que possamos também, Senhor, em nossas vidas, em nosso dia a dia, olhar para o pecado e ter o mesmo posicionamento, Senhor, de nos humilharmos debaixo de Tuas potentes mãos, para que no tempo certo o Senhor nos exalte, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor escolheu a cruz, tomando o nosso lugar, nos dando assim esse grande presente, ó Pai, e essa grande alegria, que é a alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.